O Sindicato dos Servidores da Saúde de Mato Grosso, em conjunto com entidades representativas de classe, realizou uma coletiva de imprensa para tratar do edital da Secretaria de Estado de Saúde, publicado no dia 3 desse mês. Ele abre processo seletivo simplificado para contratações temporárias da pasta. O que nós, enquanto sindicato, estamos pretendendo fazer e já estamos fazendo, inclusive, é procurar, nesse momento, demonstrar o porquê o nosso repúdio. Um edital que fere o princípio das cargas horárias, dos trabalhadores de diversas categorias. Um princípio que não respeita piso salarial já consagrado por leis federais. Então, nós não temos outra alternativa a não ser buscar, junto aos representantes de classes, aos representantes sindicais, e unir esforços no sentido de demonstrar isso não só para a gestão estadual, mas sobretudo para a sociedade. O Estado ele lança a mão mais uma vez de processo seletivo simplificado, ferindo dois princípios da nossa lei da carreira. Primeiro, o número de contratados não pode ser mais do que 12% do efetivo. Segundo, o salário proposto nos editais não corresponde ao inicial da carreira conforme manda a própria lei da carreira. Então o Estado ele perpetua essa condição de trabalho precarizado, que é o trabalho sem proteção social, sem nenhuma garantia, em detrimento do concurso público, realmente asseguraria ao trabalhador uma carreira, a estabilidade do emprego, uma vinculação mais efetiva que favorece a qualificação do próprio trabalhador, que resultaria na qualificação da assistência, e traz isso dentro de um contexto que ele usa e abusa, que é o desemprego estrutural da categoria enfermagem, tentando trazer para dentro do Estado através de contratos sem nenhum compromisso com o trabalhador. O edital disponibiliza quase 3.000 vagas para as mais diversas áreas. Além de médicos e enfermeiros, ele também prevê a contratação de psicólogos, fisioterapeutas, contadores e até engenheiros, entre outras profissões. E os salários vão de R$ 1.300 a R$ 7.000. Além de criticar o caráter temporário das contratações, as categorias também questionam a definição desses valores. O que a gente defende, né? Primeiro, os processos seletivos você não cria vínculo com o serviço, porque você não sabe, hoje você está aqui, amanhã você pode ser mandado embora, sem direito trabalhista, sem vínculo, sem a humanização desse serviço, né? Então, o que a gente minimamente pede, né, desses processos seletivos? Que haja isonomia, né? O profissional que está sendo contratado, ele tem que ser contratado minimamente de forma isonômica com o início de carreira do servidor efetivo, né? Porque ele assume as mesmas responsabilidades, ele tem as mesmas funções, né? O perfil profissional é o mesmo, então por que pagar um salário 50% a menos do que um servidor de carreira inicial? A presidente do Conselho Regional de Medicina destaca que a contratação temporária cria uma série de problemas. E eles vão da precarização das condições de trabalho e salário dos profissionais até a qualidade do serviço prestado ao cidadão. Nosso entendimento CRM é de que o concurso público oportunizaria essa fixação do médico interior. Obviamente que isso não é suficiente. Oferecer condições de trabalho para que o médico possa atuar, não só o médico, mas também os outros profissionais de saúde, é fundamental para que a gente tenha saúde de qualidade ofertada à população. Então, nós gostaríamos muito que houvesse o concurso público para assegurar isso. Óbvio que nós entendemos que existe uma situação ainda de necessidade grande de profissionais e esse processo seletivo pode ajudar, mas de jeito nenhum vai ser a solução para esse problema de fixação do médico no interior do Estado. Existe um interesse muito grave que move o Estado não fazer concurso público. Ele quer apadrinhar os políticos. Existem empresas terceirizadoras que são de políticos.
eles ganham milhões com terceirização de mão de obra. O trabalhador muitas vezes ganha de um contrato que o Estado teria que pagar 3 mil, ele paga 800 para o trabalhador e 2.200 para a terceirizadora da mão de obra. Então, a sociedade precisa entender que isso não é por acaso, isso é uma política de Estado. É assim que eles querem que seja, para ter os apadrinhados políticos e para alguém que é dono dessas empresas de terceirização, muitas vezes políticos, ganharem muito dinheiro. E isso só prejudica os trabalhos do serviço público, principalmente quando ligados à saúde. O último concurso realizado pela Secretaria de Saúde para contratação de servidores efetivos ocorreu em 2002. E mesmo à época, algumas vagas não foram preenchidas. Segundo esse conselheiro nacional de saúde, em pouco tempo as demandas e discussões para a realização de um novo certame recomeçaram. Em 2004, no governo Blairo Maggi, eu era vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde de Mato Grosso e nós fizemos uma gestão para que houvesse o concurso público já. Ou seja, são 20 anos de espera na saúde, onde os profissionais se aposentaram, onde os profissionais, infelizmente, partiram para um outro Oriente Eterno. Então, quer dizer, nesse sentido, a saúde hoje de Mato Grosso, enquanto secretaria, ela está acéfala. Para publicar o edital, a Secretaria de Saúde se ampara no Decreto 1214 de 2021. Ele permite a contratação temporária de servidores no âmbito da saúde para o enfrentamento da pandemia. Mas, segundo essa diretora do Observatório Social, o governo teve a oportunidade de realizar esse processo seletivo logo no início da crise sanitária e não o fez. O Observatório recomendou isso na época, que fosse feito contratação direta entre o Estado e o profissional através de um processo seletivo, porque a pandemia justificava, mas o Estado não quis. Ele contratou empresas, passou recurso para medicamento, material, equipamento, passou tudo para a empresa, se ela fosse uma entidade sem fins lucrativos, como entidade de fins lucrativos, o mau tratamento que foi dado, a má qualidade do tratamento, que transformou o estado de Mato Grosso em campeão de mortalidade per capita. O estado infelizmente, onde mais morreu pessoas por habitante. E esse foi o resultado da opção por contratar empresas. Então, naquela época, poderia ser justificável contratar o servidor. Agora, hoje, a única justificativa para esse processo seletivo é a contratação de cabo eleitoral em ano eleitoral. É uma situação que é quase vexatória para um profissional que há tantos anos trabalha na saúde, que é uma das políticas públicas mais difíceis de você trabalhar, devido a toda a precarização, devido à pressão psicológica, devido a você lidar com a situação de morte das pessoas e está se sujeitando, infelizmente, porque as pessoas precisam pagar suas contas, precisam trabalhar, se sujeitando a um edital com um salário tão ruim e com condições de trabalho que a gente sabe que são muito precárias. Nesses últimos 20 anos, o governo vem contratando funcionários temporários para a saúde por meio de empresas terceirizadas e processo seletivo simplificado. Esse membro do Fórum Sindical chama atenção para o fato de que o que deveria ser a exceção se tornou a regra. O artigo 37 da Constituição Federal expressa que para o serviço público, a ingressão no serviço público é através do concurso público. Isso trata, inclusive, da questão da regularização da greve, isso trata do cargo, função, entendeu? Toda uma demanda para se exercer um cargo público. Nos casos, por exemplo, das resolução em que foi criada a própria emenda constitucional agora de 106 de 2020, que as contratações são para casos excepcionais. Exemplo de uma gestante de 120 dias, que aí seria um exemplo de uma substituição que seria uma situação excepcional. O que nós estamos vendo na própria narrativa do governo são contratos praticamente substituindo os concursos públicos, ou seja, dando uma pedalada na própria Constituição Federal que exige que o serviço público é através do concurso público, como expressa o artigo 37 da Constituição Federal. O presidente da Comissão de Saúde da OAB participou do encontro. Então, o que estabelece a obrigação do poder público é o princípio da legalidade. Tudo precisa estar previsto em lei para que ele possa fazer.
A partir daí, a OAB, nós ainda não temos um parecer finalizado sobre isso, mas nós adentramos a discussão para tentar entender a complexidade, né, e ouvir os dois lados e tentar construir algo que possa ser mais benéfico e de interesse da população e da sociedade. Diante de tantos problemas apontados, como falta de isonomia salarial, desrespeito à garantia constitucional ao ingresso na carreira por meio de concurso público, a ausência de um plano de dimensionamento do número de cargos e com o edital já publicado, o próximo passo é buscar a justiça. Existem algumas inconsistências insanáveis no edital. Então, diante disso, nós notificamos o secretário de Saúde para fim que ele pudesse nos responder à questão dos aspectos que foram apontados pela assessoria jurídica no edital. O prazo do secretário termina hoje, nessa segunda-feira. A partir disso daí, não havendo nenhuma resposta por parte do secretário, nós estaremos adotando medidas judiciais, ou um mandado de segurança, ou uma ação ordinária, visando a suspensão desse edital, uma vez que nós entendemos que a justificativa para o edital ela não é plausível, bem como existe um descumprimento do TAC, um termo de ajustamento de conduta por parte do Estado, que foi firmado em 2019, onde ele tinha a obrigatoriedade de se trazer para a sociedade um concurso público, e isso não foi feito. É preciso que a gestão estadual apresente o dimensionamento de recursos humanos necessários para preencher as lacunas assistenciais que são imensas no estado de Mato Grosso. É preciso uma justificativa plausível e que se respeite a legislação. Não é possível promover um processo como esse, depois de 3 anos de gestão, de uma forma tão precarizada. Não se trata só do Sindicato da Saúde, mas de vários conselhos e sindicatos, representativos.